Amigos e amigas do coração, irmãos do coração, boa noite. Sou o Ed novamente. Vim contar um pouco da minha trajetória para que vocês entendam como é que eu cheguei aos 52 anos com uma válvula metálica. Tá. Eu fui diagnosticado com febre reumática. Eu não sei se foi antes ou depois da dor no peito. Eu tinha dor no peito muito constante aos 8 anos de idade. E aí minha mãe levou, na sua inocência, levou para uma benzedeira. E a benzedeira disse que não era com ela, eu tinha que procurar um médico. E foi o que minha mãe fez, me levou no médico. Eu tinha algumas dores nas articulações também, né? Pernas, principalmente pernas e dedos das mãos, né? Tinha algumas dores e ficava meio que travado, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou da cidade de Laranjal Paulista. Então eu peguei, minha mãe me levou ao médico de Laranjal que me encaminhou para Rubião Júnior, em Botucatu, né, onde tem a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Lá começou o tratamento, lá que foi diagnosticado o meu problema. De lá, eles me encaminharam para São Paulo, eu vim parar no Beneficência Portuguesa, onde começou o tratamento, isso eu tinha 8 anos de idade. E assim, minha tia já morava em São Paulo, mas minha mãe não tinha contato dela, não tínhamos telefone, não tinha nada, e acabamos fazendo esse tipo de tratamento. A prefeitura de Laranjal cedia um carro, na época era um Fusquinha, me lembro até hoje, para me trazer até aqui. Mas eu já era órfão, meu pai já tinha falecido, ele faleceu, eu tinha 5 anos, e éramos em 7 irmãos. Tinha inclusive a minha irmã mais nova, que na época eu tinha 8, ela tinha 5. E minha mãe precisava cuidar de todo mundo, né? E então ela passou a fazer o tratamento comigo. Eu tinha que voltar a São Paulo a cada 6 meses, tomando medicamentos e tal, para tentar fazer com que não fosse necessária uma cirurgia, embora o médico nunca garantiu que não seria necessário. E fizemos isso, só que chegou um tempo que minha mãe não conseguia mais me trazer. Por quê? Por causa dos outros irmãos. A minha irmã mais nova, inclusive, ficou doente também. E não fiz mais. Essa minha tia, que já morava em São Paulo, se casou e foi com o marido para Laranjal para nos visitar. E minha mãe contou para ela a história. E aí ela falou: não, você vai para São Paulo, você vai levar, nós vamos retomar esse tratamento. Isso eu já tinha 13 anos, tá? Foi em fevereiro de 1983. Eu cheguei, fui ao hospital, felizmente já tinha lá o meu histórico e eu já fiquei internado. E já nessa época, só para vocês terem uma ideia, eu já tomava bezetacil porque eu tinha a febre reumática. Então, desde os 8 anos de idade eu tomava bezetacil. Vim para São Paulo, vou fazer todo esse tratamento e eu já fiquei internado para cirurgia. Fiz todos os exames em 5 dias. Eu vim, salvo engano, no dia 25 de fevereiro para São Paulo e já fiquei internado. E me lembro de algumas coisas que são assim bem chocantes, mas eram o que acontecia. Me lembro que no dia 1º de março de 1983 eu estava internado, como eu já disse. A minha mãe ficava na casa dessa minha tia e vinha me visitar toda a tarde. O horário de visita era 5h30 da tarde, eu acho, mais ou menos isso. E eu lembro que naquela tarde o Dr. Ângelo Chama, nunca me esqueço desse nome também, entrou no quarto. Eu tinha 13 anos. Falou: você já é adulto, você sabe muito bem o que fazer. Lógico que eu não sabia. Sentou na cama ao meu lado e falou: seu problema é muito grave e precisamos fazer a cirurgia. Aí eu falei: mas doutor, não tenho outra coisa para se fazer? Ele falou: ou você opera ou não opera, são duas coisas simples. Se você operar, te dou 80% de chance de ter uma vida normal. Perdão, 90% de chance de ter uma vida normal. Eu falei: e se eu não operar? Ele falou: quem está com você? Eu falei: minha mãe, está na casa da minha tia. Ele falou para mim: ela passa lá no meu consultório, assina a autorização e você tem alta no mesmo dia. Você pode morrer essa noite, você pode morrer daqui 1 ano, daqui 5 anos, morrer de velhice e não ter problema no coração. Ou morre essa noite, morre amanhã, não sabemos. Eu falei: posso pensar? Ele falou: pode. Eu entrei no banheiro e ele continuou sentado na cama do mesmo jeito. Chorei, não sei por quanto tempo. E saí do banheiro, tentando secar as lágrimas. E falei: doutor, eu aceito. Ele
me deu um tapa na perna e falou: tá marcado para amanhã às 7 horas da manhã. Isso era por volta da 1 hora da tarde, mais ou menos, meio dia e meio, 1 hora. E minha mãe tinha que vir. Eu tinha que me acalmar para ligar para minha mãe, para pedir para minha mãe passar no consultório, que era ali pertinho do Beneficência Portuguesa. E minha mãe fez isso. E quando chegou aos prantos também, né, no hospital, eu já estava calmo, já podia acalmar, já podia conversar com ela normalmente. E ela disse: é louco, você aceitou? Eu falei: mãe, seja o que Deus quiser. E assim foi feito. E felizmente foi muito bem feito. E Deus escreve certo por linhas tortas, né? Porque quando eu fui operado, já colocaram uma válvula que era mais moderna. E não seria necessário troca, como não está sendo até hoje. E felizmente eu posso viver numa boa. Só que tive um problema, eu tinha reumatismo, como eu falei, febre reumática. E aí voltando para casa, depois de um tempo, acho que mais ou menos 2 meses depois da cirurgia, 3 meses, eu tive dores de novo nas articulações. Fui ao mesmo médico que detectou lá em Laranjal, o Dr. Roberto, que eu até visitei outro dia. Ele receitou um remédio à base de AS. E esse remédio potencializou o anticoagulante que eu já tomava por conta da cirurgia. E me deu uma hemorragia generalizada. Sangue para todo lado. Meu corpo ficou cheio de hematomas, parecia que eu tinha levado pauladas. E meu olho cheio de sangue também. E garganta, onde vocês podem imaginar tinha sangue. Volto eu para São Paulo, passei internado novamente, fiquei mais uns 15 dias aqui para fazer um tratamento. E aí voltei para Laranjal também, além de ter o problema da válvula, que eu já tinha um complexo disso, ainda tinha os olhos vermelhos. Mas foi assim, foi um período difícil para sobreviver, para ultrapassar. Voltei a estudar, minha mãe não queria que eu estudasse. E eu falei: não, eu vou voltar a estudar, vou ter que estudar com os olhos vermelhos mesmo. E com a cirurgia, né, que já era estranho para eu andar na rua com aquilo, para eu ficar nos lugares fechados, com pouco barulho, com um tic-tac que para mim era muito incômodo. E foi assim que eu consegui viver, sobreviver e chegar até aqui. Isso é só uma parte da história que eu vou contando para vocês aos poucos, para que vocês entendam, encaixem isso na cabeça, para que vocês saibam os processos todos que nós passamos para chegar num ponto desse. Foi difícil, muito. Não tive acompanhamento psicológico, não tive nada. Né? Foi com mais, sei lá, mais Deus mesmo, os meus anjos, um monte de situação para poder chegar até aqui com a cabeça boa. E por isso que eu estou tentando ajudar muita gente. E eu já faço isso de outras formas e agora estou fazendo através do vídeo. É bem isso. Gente, boa noite. Amanhã a gente conversa mais. Valeu? Se inscreve, por favor. Tá? Ativa o sininho. E vamos aí para que eu possa dar mais dicas para vocês até chegar na recuperação, que é onde eu quero pautar mais, que eu quero me concentrar mais nisso. Para ajudar vocês a ter uma vida boa igual eu tenho. Namorar, casar, correr, jogar bola, fazer tudo. Boa noite.